gente, o IBGE divulgou a taxa de desemprego para o segundo trimestre deste ano e no Piauí o índice ficou em 13,5%, sendo a maior taxa da série histórica iniciada lá em 2012. A situação representa 192 mil piauienses desempregados. É como se uma cidade inteira com população maior do que a de Parnaíba estivesse sem trabalhar. Ao vivo, vamos conversar com a Gorete Santos, que está lá no IBGE, e traz esses números para a gente. Gorete. Pois é, Nádia, essa taxa ficou até um pouco maior do que a média nacional. A gente tem alguns dados aqui, começando então pelos dados do Brasil. Olha, nesse segundo semestre de 2017, né? A taxa populacional 13%, 13,48 milhões de brasileiros. Isso no Brasil, em relação ao desemprego que nós estamos falando. Aqui no Piauí, você antecipou aí 13,5% da população, 192 mil piauienses. No ranking, o Piauí é o 12º colocado no caso das unidades da federação. Aqui em Teresina também, a gente tem os dados referentes a esse segundo trimestre e aumentou em 1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, passando de 11,9% para 12,8%, praticamente 1 ponto percentual. A gente vai ter mais detalhes a partir de agora com o chefe da unidade estadual do IBGE, o Leonardo Passos, está aqui ao meu lado e pode trazer as informações para a gente, fazendo uma avaliação, na verdade, desses dados, né? Começando por o que é levado em consideração pelo IBGE na hora de fazer o levantamento desses dados. Inclusive, o senhor me explicava que, na verdade, não é de desemprego, mas de desocupação, né? O que diferencia uma coisa da outra e o que é levado em consideração para se chegar a essas informações. Bom dia. Bom dia, Gorete. Isso, a taxa de desocupação é uma taxa que envolve aspectos mais amplos do que propriamente o desemprego, porque são levadas em conta não só as características de emprego com carteira assinada, mas também leva em conta todo o mercado de trabalho, como os empregadores sem carteira de trabalho, os trabalhadores, serviços domésticos, também administração pública, aqueles que trabalham por conta própria, os empregadores também. Então, é uma taxa mais ampliada. Então, traz um perfil, uma radiografia do mercado de trabalho e não leva em consideração tão somente os trabalhos com carteira assinada. Aqui no estado do Piauí, que áreas são mais críticas? Nós observamos, fazendo uma comparação com os últimos 12 meses, que alguns grupamentos de atividades ainda continuam com a crescente no desemprego, como é o caso da agricultura e pecuária, também do comércio e também da área de serviços também está apresentando algum nível de crescimento ainda desse desemprego, dessa desocupação. A gente observa, inclusive, que alguma dessas áreas, ela, de certa forma, tem empregos sazonais, né? A dinâmica delas é diferenciada ao longo de todo o ano, porque é um período do ano em que se há uma oferta maior e outros nem tanto. Isso também é levado em consideração na hora de fazer o levantamento desses dados? Perfeito. Nós sempre consideramos, traçamos um paralelo entre os últimos 3 meses e também fazendo uma comparação com os últimos 12 meses, com o mesmo período no ano anterior, como, por exemplo, na construção civil. Quando se compara com o ano anterior, também observamos uma taxa maior de desocupação nesse grupamento de atividade. Fazendo uma avaliação geral desse trimestre, né? O que a gente pode constatar? Nós observamos que no Brasil houve uma redução, uma pequena redução dessa desocupação. Em 11 unidades da federação, essa desocupação também foi sentida. Aqui no Piauí ainda não se revelou essa desocupação, mas nós observamos também que mais piauienses entraram na força de trabalho, ou seja, estão buscando emprego. Isso termina revelando em números percentuais uma taxa maior. Em números absolutos, eu diria que tem mais piauienses engajados já no mercado de trabalho, comparando ao trimestre anterior. No entanto, como a procura passou a ser maior, terminou-se também por elevar a taxa de desocupação. Ou seja, muitas vezes pode ser alguém que trabalhe de forma autônoma e agora decidiu procurar um emprego com carteira assinada. Pode sim. Há uma migração, às vezes, de grupamento de atividades. Alguns que estão com carteira assinada perdem um emprego, como também pode ter o efeito, a direção inversa, de
aqueles que estão no mercado informal passam a ter passam a se inserir no mercado de trabalho através da carteira assinada. Inclusive, o senhor falava anteriormente um dado que chama muito a atenção, que é exatamente o número de piauienses com carteira assinada em relação à população geral, né? Que ainda é um número muito pequeno, que representa justamente que grande parte dessa força de trabalho ela está concentrada em outras áreas de atuação. Isso, ainda é um número muito pequeno quando se compara com as outras unidades da federação. Poucos piauienses estão no mercado de trabalho através da carteira assinada. Isso se reflete também com a renda média do piauiense. A renda média do Brasil é acima de R$ 2.000, enquanto a renda média do piauiense é inferior a R$ 1.400. Quando se traz para esses nichos de mercado, o trabalhador sem carteira assinada, ele tem uma renda média bem inferior àquele com carteira assinada. Quero agradecer, então, ao chefe da Unidade Estadual do IBGE, Leonardo Passos, trazendo essas informações, aí um diagnóstico desse trimestre, Nádia, em relação ao desemprego, à desocupação, melhor falando, aqui no estado do Piauí. Nádia.